Porque, irmãos, há muitas igrejas, vocês mesmos sabem, que essas igrejas, elas entregam para as pessoas um Jesus de prosperidade, afirmando que eles são filhos de Jesus, eles são filhos de Deus, e eles não podem estar na miséria, eles têm que buscar coisas da terra, porque o Deus deles é o dono do ouro e da prata. Então você veja que todos aí estão aprendendo com Jesus, formado aqui na terra, com Jesus, como os homens criaram esse Jesus, sendo que o próprio nosso Jesus verdadeiro, ele disse assim para os discípulos: levantemo-nos e vamos daqui, porque já se aproxima o príncipe deste mundo, e eu não tenho parte alguma com ele. Jesus disse que ele viria numa aparência interior, não uma aparência física, mas no interior. Agora eu vou fazer uma pergunta para vocês, irmãos. Quem está esperando a volta de Jesus? Amém? As igrejas, tudo aí, irmãos, eles estão há muitos anos atrás, temos que se preparar. Há 10 anos atrás, os pregadores falavam: temos que se preparar porque Jesus está voltando. Há 9 anos atrás, mesma palavra: temos que se preparar porque Jesus está voltando. 5 anos atrás, mesma coisa. Ontem, mesma coisa: temos que se preparar porque Jesus está voltando. E Jesus já veio, eles estão esperando Jesus aí. Jesus já veio, irmãos. Eles estão esperando Jesus aí, vindo lá das nuvens. Um Jesus enorme vindo nas nuvens, com um cavalo branco e uma coroa, uma espada. Estão esperando um Jesus visível. E agora, irmão Luiz, mas então onde é que está Jesus? Jesus, ele é a palavra, Jesus é o verbo. E ele disse que esses últimos dias viria juntamente com os anjos de Apocalipse para julgar a igreja, para julgar os anjos caídos. Então Jesus é a palavra é o verbo, qual ele faria morada dentro do templo. E a pessoa, como o apóstolo Paulo, melhor, Apocalipse diz, que aqueles que venceram receberiam uma pedra branca e um novo nome, o qual esse novo nome chama-se a palavra. Então você veja que Jesus já está no nosso meio. Nós não vemos ele visivelmente, mas nós vemos ele no interior das pessoas. Se uma pessoa que você conhece alguém, se ela fala mal, se ela julga todo mundo, se não controla seus lábios, se não controla a si mesmo, ali dentro, ali é um templo, e ali dentro qual é o espírito que está trabalhando ali? Ela é uma igreja, e dentro desta igreja, quem está dando um ensinamento para esta igreja aí? Se só sabe falar coisas más e julgar, mas nem por isso essas pessoas devem se condenar, nem por isso essas igrejas devem se julgar a si mesmo e se condenar, deixar-se levar. Mas ela tem que compreender que ela tem que deixar os ensinamentos do velho pai, deixar a doutrina
satânica e converter pelo Espírito Santo a sua alma e a sua carne, para que a palavra habite dentro. E quando a palavra habitar dentro, esta pessoa que tem a palavra, tem Jesus revelado no interior, esta pessoa, ela vai conseguir dominar todas as energias, ela vai saber colocar cada coisa no seu lugar, vai entender todas as coisas, vai compreender a si, a todo mundo, a sua família. Esta pessoa não vai julgar ninguém, esta pessoa, ela vai fazer justiça por todos. Então quer dizer que esta pessoa virou Jesus Cristo homem, é Jesus andando na terra. E é por isso que eu digo, irmãos, a palavra que é pregada, não vamos julgar por esse corpo físico, pela convivência que temos de muito tempo, muitos anos, porque nós fomos lá no passado. Não vamos julgar pela aparência, mas vamos julgar pelo fruto que sai da boca. Analise. A Bíblia diz para nós examinar os espíritos. Jesus está andando do nosso lado, Jesus está falando contigo todo dia, Jesus está contigo, comigo. Mas nós temos que analisar onde está Jesus. Onde está Ele? Está no nosso meio. Ele está caminhando entre os 7 castiçais, Ele está caminhando entre a igreja. Está caminhando entre a igreja. Mas olha o ensinamento que está na carne do homem, o ensinamento de Jeová, muitas das vezes não deixa o homem compreender a verdadeira palavra, por causa que o inimigo vem torcendo de outra maneira, vem torcendo, trazendo uma revelação daquilo que o homem conhece, daquilo que o homem julga, daquilo que o homem entende. Então o homem começa a ir junto com esse pensamento, junto com essa energia, e o que acontece? Caiu da fé, se apartou da fé, se desmembrou do corpo de Jesus Cristo, está desmembrado por si mesmo, pela própria atitude, pelo próprio pensamento, o qual ele formou, ela formou, julgou e se afastou do corpo de Jesus. É assim que o inimigo faz, e é assim que luta com todos nós. Tem vezes que o inimigo coloca, eu sei, irmãos, uma ira, uma revolta de uma palavra que alguém está falando, inspirado pela verdade, uma ira contra outra pessoa. Então temos que compreender todas as coisas e não ir junto com esse sentimento que o inimigo está colocando na nossa alma, mas pegar esse pensamento, esse sentimento e colocar de lado, porque não é segundo a verdade, não é segundo Jesus Cristo verdadeiro, mas é uma sabedoria terrena, uma fé terrena, outras palavras, animal e diabólica. Para nós entender melhor, sabedoria não salva, entendimento não salva, porque se nós tivermos muito entendimento, muita sabedoria, e não conseguir controlar todas as coisas, entender as coisas, seremos inchados, como o apóstolo Paulo fala, seremos rebeldes, porque eu sei, mas o meu irmãozinho ele não sabe, então eu sei.
e julgo as demais pessoas. Qual a sabedoria grande que eu recebi, eu tenho para mim essa sabedoria. Então é assim como eu estou pensando, é assim como eu aprendi comigo mesmo. Torna uma igreja corrompida, uma igreja o qual é o outro que está ali, e é uma ausência do amor que está faltando ali. Mas ali há o orgulho, ali há todo tipo de pensamentos e concupiscências carnais, como o apóstolo Paulo fala. Entenda, amados, o amor é acima de todas as coisas. O amor, a união, a compreensão é acima de todas as coisas. Todas as coisas. Nunca queremos, não devemos formar um mundo para nós, um mundo só para nós, e eu estou no meu mundo e não me misturo com outros mundos. Eu me isolo, eu formo para mim tipo um isolamento, um lugar, me isolando. Não posso formar esse mundo de isolamento, porque eu sou uma mão do corpo de Cristo, e o corpo precisa de mim sendo mão, e a mão precisa do corpo sendo mão. O pé, sendo pé, precisa do corpo, porque ele é pé, e vice-versa. E assim que é formado o reino de Jesus Cristo, é na união. O reino de Jesus, irmãos, não é eu aprendi de Gênesis a Apocalipse, e agora eu entendi os mistérios, as revelações, e agora eu estou dentro do reino. Mas só que eu estou separado, eu estou isolado. Mas só que eu entendi tudo e compreendi. Só que eu estou separado do meu irmão, da minha irmã. Quer dizer que eu estou isolado dele. Então, não é reino. Não é o reino de Jesus Cristo. O reino de Jesus engloba amor. Amor. O pé grudado na perna, perna grudada na coxa, as duas mãos, os olhos, a cabeça. A cabeça. Porque Jesus Cristo é o cabeça. Jesus é a cabeça. E o homem é marido da mulher. E a mulher é mulher do marido. Ambos têm que se unir. Tem que entender, se unir. O marido entender a mulher entender o marido. Jesus compreende a igreja. A igreja tem que compreender Jesus, tem que compreender os irmãos. Amados, como que Deus trabalha, né? Para vocês entenderem, já vou encerrando a minha parte aqui. Hoje está por uma luta travada, porque todos têm uma batalha, tem uma batalha travada. E hoje, até que o João estava aqui comigo, estava bem, mas depois comecei a passar uma luta. Aí eu falei assim: ó meu pai, eu divino vejo capacidade de subir hoje no púlpito, não vou nem segurar. Não vou. Falei assim com Deus, vou falar com o João, quando o João chegar para ele assumir ali, então eu não vou subir. Mas só que daí, irmãos, subi aqui diferente. Estava com uma luta, uma energia. Sabe por quê? Porque ninguém trabalha dessa forma.
como disse, nós temos que compreender, mostrando tudo a devastidão, a decadência, e Ele traz isso para nós, e nós ficamos naquela luta até vencer aquela luta ali. Nós ficamos naquele lugar ali, onde há choro, ranger de dentes, dor, sofrimento, até nós tirar a igreja desse lugar, compreender e sair desse lugar. Porque se eu começar a olhar com esses olhos, e o meu olho do entendimento começa a analisar, pois é, mas está assim, caçado, e aquela energia vai enchendo, vai enchendo. Se a pessoa não compreender, não entender, irmãos, é difícil sair desse lugar. E eu aqui orando para Deus, o Espírito da verdade aqui, o Espírito Santo me ensinou a orar quando eu vi sair tudo. Eu sou melhor do que alguém aqui? Não. Não sou melhor do que ninguém. Somos todos iguais. Estamos aprendendo com Jesus. Se a sabedoria fosse de mim, se o entendimento fosse meu, aí eu poderia me gloriar, ele mesmo assim poderia me gloriar. Mas só que os dons de Deus, o que Deus dá para o homem, Ele dá, mas Ele já ensina o homem para o homem não se gloriar em si mesmo naquilo que Deus dá. Glória a Jesus. Irmãos, vou passar a palavra para o João. João vai dar continuidade e eu vou dar o tremendo aqui, irmãos. Só ali fica espírito de oração, entendimento. Não sei o que eu vou fazer aqui, mas vai fazer algo maravilhoso aqui no nosso meio. Amém, irmãos? Boa noite a todos. Quem tem a paz de Jesus, diga amém. Amém. A Bíblia diz, irmãos, que os discípulos estavam reunidos. Veja bem, o que é paz de Jesus? Por que eu subo aqui? Eu falo boa noite a todos, ou boa tarde. Quando Jesus falou para o discípulo assim: é necessário eu morrer, ao terceiro dia eu ressuscitarei. E a Bíblia diz que os discípulos estavam reunidos num salão, estavam todas as portas trancadas, comentando acerca da ressurreição de Jesus. A Bíblia fala que os discípulos comentavam: o mestre falou que ele ia ressuscitar, e hoje é o terceiro dia. A Bíblia não relata o que eles estavam comentando, somente isso. Mas nesse exato momento, Jesus se manifestou no meio deles e disse: minha paz seja convosco. Agora, veja só, antes de Jesus ir ao Pai, ele orou ao Pai dizendo assim: Pai, para que esteja a minha paz e a minha alegria completa em si. Não a paz do mundo, mas a paz que vem de Deus. Veja só, analise: paz do mundo. O que é a paz do mundo? Eu posso estar em paz porque eu conquistei algo lá fora. Eu posso ter paz no meu coração porque eu consegui comprar alguma coisa. Mas a paz de Jesus, aquele que tem, ninguém tira. Nós podemos sentir paz, ou sentir-se feliz, alegre, por alguma coisa que nós sonhamos em conquistar e conquistemos. Não é verdade? Mas agora, vamos analisar. Jesus disse assim: eu vos deixo a minha paz, Pai, para que estejam a minha alegria completa em si. Então, quando eu chego aqui no grupo, digo assim: irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo.
As igrejas, podemos usar uma palavra assim, uma tradição. A igreja tradicional, todos os irmãos, o pregador sobe no púlpito e diz: a minha paz seja com vocês. Não fala, porque não é Jesus. Mas organizar a paz de Jesus Cristo, meus irmãos. Agora, o que é paz? Jesus disse: a minha paz, não a paz do mundo. A paz de Jesus Cristo, ela traz tudo que é reino de Deus. A alegria completa de Jesus Cristo, ela traz tudo que é justiça, verdade e amor. Porque a pessoa fica feliz, contente em ver uma pessoa vencendo. Por isso ele fica alegre. Quando Jesus olhou para o discípulo e disse: vocês não se alegrem, porque o mundo vos aborrece. E também não se entristeçais, porque o mundo vos aborrece. Agora vamos analisar um pouquinho, mas espera aí, Senhor. Por que são essas palavras? Não se entristeçais, porque o mundo vos aborrece. E também não ficais alegre, porque o mundo vos aborrece. E agora, vamos entender então. Agora, Jesus diz: a minha alegria completa em vocês. Então, o que quer dizer? Quando nós temos a alegria completa de Cristo, o que é a alegria de Cristo? É quando nós vemos, seja qual for a pessoa, não vencendo na vida material, mas sim a pessoa vencendo a ira, a revolta do seu interior, saindo da prisão ao qual ela se encontrava. Aí, a alegria completa de Cristo manifesta em nós, porque nós vemos a justiça de Cristo executada por aquela pessoa. Aí sim cumpre o que Jesus disse, que ele veio para destruir as obras do diabo. A pessoa que ela tem consciência que ele é uma igreja de Cristo, ele tem que ter essas características dele. Porque se não tivermos essas características de paz, alegria, ele não é igreja de Cristo. Ele é uma igreja corrompida, como fala Apocalipse. Ele é uma igreja prostituída, uma igreja devassa, cheia do quê? Somente de concupiscência, desejos atrativos somente para si mesmo. Agora, onde está a alegria de Cristo em uma pessoa querer somente algo para si? Onde é que está a paz de Cristo? Uma pessoa querer somente algo para si. Analise para vocês verem essas palavras. O que eu falei para vocês aqui, irmãos, é o tema da palavra. Essa palavra aqui, ó, nós vamos ler hoje. Eu nunca tive esse prazer em nome de Jesus Cristo, querendo meu Pai ministrar ela. Nunca ministrei ela. Mas hoje o Espírito Santo vai colocar para mim ler essa palavra. Vamos ler. Parecia, irmãos, que o Luiz ali, ele sabia tudo o que ia falar. Os irmãos, vejam o que eu vou ler aqui, o capítulo, se quiser acompanhar, capítulo 19 de Apocalipse. Vamos ler aqui, para vocês verem, irmãos, enquanto Jesus ele é fiel e verdadeiro em todas as coisas, segundo as suas promessas, que ele ficaria conosco em espírito e em verdade. Apocalipse 19, versículo 11, quando diz assim:
Aqueles que acharam, vamos ler junto, aqueles que não acharam, quando não sabiam, fiquem em espirituação e prestem bem atenção nessa mensagem. Onde diz assim, ó, Apocalipse capítulo 19, versículo 11, diz assim: depois vi o céu aberto e surgiu um cavalo branco. Seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Ele julga e combate com justiça, e os seus olhos são como chama de fogo. Em sua boca há numerosas, ou melhor, em sua cabeça há numerosas diademas, e traz escrito um nome que ninguém conhece, a não ser aquele que o recebe. Ele está vestido com um manto salpicado de sangue, e o seu nome é o Verbo de Deus. Então veja, irmãos, o Verbo de Deus é a palavra de Deus, ou seja, Jesus Cristo encarnado na carne. Agora, João, aqui no capítulo 19, antes de ele ter essa visão, aqui está escrito aqui que ele se alegra por causa do quê? Por causa que ali houve uma alegria nos céus. Por quê? Porque, segundo Apocalipse, foi travada uma guerra, e essa guerra foi nos céus. O apóstolo Paulo fala que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas é contra os principados e potestades dos céus. Jesus disse que quando ele viesse o poder e a grande glória, as potências, as forças do céu seriam abaladas, e as estrelas caíram do céu como a figueira verde balançada por um vento forte. Quem são as estrelas? Quem são as potências, as forças do céu? São os príncipes, ou seja, vamos usar uma palavra simples, os chefes de cada legião de demônios ou de anjos caídos. Então aqui está falando o quê? Está falando de uma revelação do Verbo, a palavra que viria fazer justiça pela humanidade. Agora sabe por quê? Porque nós estamos vivendo numa era, irmãos, em que as pessoas somente falam o nome de Jesus Cristo, mas não têm as obras de Cristo. Somente professam a palavra escrita que aprenderam uns com os outros, mas não têm o testemunho do Verbo, que é a palavra encarnada em si. Apenas dão testemunho da palavra, dão testemunho de Jesus, mas não tem Jesus dentro de si. O apóstolo Paulo disse assim, ó, ele, bem claro, irmãos, ele fala bem assim, ó, presta bem atenção para vocês verem. Ele diz assim, ó, o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Por quê? Porque Deus reservou eu, antes de eu nascer no ventre da minha mãe, e separou para a obra do seu ministério, para revelar o seu Filho Jesus Cristo em mim. E veja bem, irmãos, o único apóstolo na história do Evangelho de Cristo, veja bem, que tinha o testemunho do Espírito de verdade, de justiça e de amor. Pedro era o pastor da igreja, mas foi repreendido por ele, porque Pedro andava completamente errado, segundo o ensinamento de Jesus Cristo. Então quer dizer o quê? Quando a palavra, o Verbo, encarnado em uma pessoa, ou seja, gerado, o Filho de Deus, como o apóstolo Paulo fala em Efésios, ele diz assim, até que todos chegamos à estatura maior perfeita em Jesus Cristo,
ele fala assim, ó, Deus requer o aperfeiçoamento dos santos para a obra no ministério de Cristo, até que todos cheguem à estatura, a varão perfeito em Jesus Cristo. Veja, perfeito em Jesus Cristo, perfeito no verbo, perfeito na palavra, perfeito em Cristo. Agora, resumindo tudo, o que significa isso? É aquele que não julga segundo a tradição da lei. É aquele que não julga segundo o olhar, nem ouvir, nem falar, mas ele julga segundo a reta justiça de Deus. Agora, analisemos um item muito importante, ao qual Jesus chamou o discípulo e disse assim, ó, não julgue ninguém. Ninguém. Pelo olhar, pelo ouvir e pelo falar. O apóstolo Paulo fala, não julgue nem nada antes do tempo. Nem o dia de festa, nem o sábado, nem uma nova. E Jesus fala assim, ó, se julgai segundo a reta justiça de Deus. Agora pergunta aos irmãos, vocês sabem, meus irmãos, o que é julgar segundo a reta justiça de Deus? Só pode julgar, irmão, segundo a reta justiça de Deus, aquele que tem o verbo encarnado nele. Ou seja, em outras palavras, aquele que ressuscitou na semelhança da ressurreição de Cristo, porque assim como o apóstolo Paulo disse que o mundo estava crucificado para ele e ele para o mundo, para fazer o quê? Para revelar Jesus Cristo nele. Aí ele fala em Romanos capítulo 6, ele diz que nós temos que ter e ser sepultado na semelhança da morte de Jesus Cristo, assim o seremos na da sua ressurreição. O que nós vimos aqui? Aqui não está falando, irmãos, de Jesus Cristo ressuscitado, muito menos de Jesus Cristo homem. Aqui está falando do quê? Está falando de uma pessoa. Uma pessoa não quer dizer no singular, exatamente. Aqui está falando do quê? Aqui, ó, Jesus, ele disse no Apocalipse, ele falou que ele andava no meio dos 7 castiçais, são as 7 igrejas. Ele andava dentro, em volta das igrejas. Por que ele andava ali? Aí a cada igreja tem uma repreensão. Cada igreja também tem uma promessa. Nas 7 igrejas ele promete alguma coisa. Tem igrejas que ele promete, aquele que vencer, ser fiel até o fim, daria uma pedra branca, na peça, veja bem, ó, uma pedra branca, e nessa pedra branca, um novo nome escrito, ao qual ninguém conhece, senão aquele que recebe. Aquele que vencer, falei com o mundo do templo do meu Deus, que der estado do meu Deus. Então veja, irmãos, que essa palavra é a continuação do que os apóstolos fizeram na terra para construir a nova Jerusalém espiritual. Por quê? Porque fala no Apocalipse que os discípulos de Cristo construíram o muro da Jerusalém. Cada fundamento do muro tinha um nome deles, e cada fundamento era uma pedra preciosa. Mas agora, se nós formos analisar, o muro está construído, mas não tem cidade, não tem prédios, só muro. E agora, quem que vai construir o muro? Para fazer o quê? Isso, veja bem, ó. Eles construíram o muro da cidade. Qual esse muro foi construído? Agora também, veja bem, irmãos, que naquela época lá, tempo de Jesus, tempo dos profetas, não existia, tipo, ó, digamos assim, se o Brasil aqui, Brasil
fronteira com o Paraguai e Chile. Aí tinha uma divisão, como tem nos países, né? Então, aí nessa época de Jesus Cristo, também tinha a história de Sansão. Sansão arrancou o portão da cidade. Então, aqui falam que esse muro que os discípulos construíram era o quê? Era a preparação para a manifestação, veja bem, do reino de Cristo, para receber Cristo como rei. Só que, para que Cristo fosse recebido como rei, tinha que ter o quê? A igreja tinha que estar preparada, esperando ele chegar. Porque o apóstolo Paulo fala assim, ó, que era para estar preparado para que quando Jesus Cristo se manifestasse, nós não fôssemos confundidos por ele na sua vinda. Por que ele usou essa expressão? Aí diz assim, ó, na vinda dele, de Jesus Cristo, ele convocaria nós para uma reunião. E ele chamou de Assembleia dos Santos. Que reunião é essa? Analise comigo. A palavra vai dizer aqui, ó. Ele recebia um novo nome, ao qual ninguém conhecia, senão aquele que o recebe. E o nome pelo qual se chama é o Verbo. Em outras Bíblias é a palavra de Deus. Agora, vamos analisar. Palavra de Deus, Verbo é Cristo ressuscitado. Não Cristo ressuscitado aqui na terra sem subir ao Pai, mas Cristo ressuscitado subiu ao Pai e voltou e disse: é verdade, eu sou o poder sobre os céus, sobre todo principado e potestade demônio. É um Jesus Cristo já coroado rei, mas só que ainda não tinha recebido a honra de rei, porque ninguém estava preparado para reconhecer ele como rei, dar honra e glória a ele como rei. Então ele ensinou os discípulos dizendo assim: veja bem, aquele que crê em meu nome, veja que palavra muito e poderosa para aquele que entende. Em meu nome eu vos dou poder sobre todo o poder de Satanás, e nada, é nada contra vocês prevalecerão. Analise comigo, vocês. O porquê, meus irmãos, que nós passamos angústia, aflição. Senhor Jesus disse que muitas aflições, angústias, perseguições, tem um ano perseguição também. Perseguição pelo amor do Evangelho, pelo amor de ser justos naquilo que aprendemos. Mas agora temos que analisar e ver que perseguição estamos passando. Se Jesus disse assim, meu nome, vocês têm todo o poder. Sobre todo o poder do inimigo, nada contra vocês prevalecerá. Isso não quer dizer o nome, exatamente, Jesus Cristo. Porque o nome, veja bem, Jesus Cristo, ele disse assim aos discípulos, através de uma pergunta de um homem chegou e disse assim para Jesus: Senhor, nós vimos um homem em que o nome expulsava demônios e nós pedimos para que não expulsasse mais. Veja só, analise para vocês verem. Em meu nome, Jesus deu poder. E o homem chegou e disse: Senhor, nós vimos ali um homem que em teu nome expulsava demônios e nós pedimos para que não expulsasse mais. Jesus olhou para ele e disse: não proíbas
Porque quem não é por nós é contra nós. Quem não junta conosco espalha-se. Ninguém pode fazer milagre em meu nome. Veja bem, diz a palavra. Ninguém pode fazer milagre em meu nome. Logo após o milagre feito, possa falar mal de mim. Agora vamos analisar Mateus 7, 21. Ele diz assim: nem todos os que me dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, profetizemos em teu nome, Senhor, nós pusemos demônio em teu nome, em teu nome fizemos maravilha, curamos enfermos, olha quantas coisas fizemos em teu nome, Senhor. Aí o que Jesus diz lá? Apartai-vos de mim, porque eu nunca vos conheci. Então eram apenas pessoas usando o nome de Jesus Cristo sem ter as obras. Em outras palavras, usando o nome de Jesus Cristo sem ter o testemunho do Verbo em si, dando o testemunho do Verbo em si. E o Verbo, quando o Verbo está encarnado dentro da pessoa, que é a palavra da verdade, o que acontece com essa pessoa? Essa pessoa, ela muda 100%. Agora veja bem. Quando a palavra da verdade, o que é a palavra da verdade? Jesus veio, morreu, fez justiça pelo mundo. A pessoa que tem a palavra, tem Jesus com ele faz justiça pelo mundo, ele faz justiça por todos, por todos os que estão à sua volta. Mas não a justiça segundo o seu entendimento, segundo a letra, porque o apóstolo Paulo fala: irmãos, a letra mata, mas o Espírito vivifica. Ele faz justiça, a justiça de Deus. Agora, se nós for analisar e perguntar para Deus: meu Pai, o que é a justiça de Deus? Qual é a sua justiça? Sabe o que ele vai responder para nós? A justiça é essa, está escrito na palavra: que creiam no meu Filho, Epístola São João capítulo 5, e tenham testemunho dele em si. Porque tem o testemunho dele, de Cristo em si, tem o testemunho de Deus, porque o testemunho de Deus é aquele que ele testificou do seu Filho. Quando Jesus se batizou, desceu da água. Aí a Bíblia fala que veio o Espírito Santo de forma como e disse: esse é meu Filho amado em quem eu comprazo. Agora, Jesus, antes de Jesus ser batizado, ele era Filho de Deus. Mas Jesus Cristo veio e cumpriu a lei para fazer o quê? Veja bem, justamente para encarnar o Verbo dentro desse corpo humano. Mas para que esse corpo receba essa palavra pura, perfeita, santa, incorruptível, indestrutível dentro dele, ele tem que ser santo. Isso eu falo. Esse é o testemunho. Não é colocar uma gravata, colocar uma calça social, um paletó, só para dizer que é crente, tem o nome de Cristo só. Tem que ter o testemunho e a honra desse nome dentro de si. Por isso que Jesus disse: muitos daquele dia vão chegar perante ele e vão afirmar: Senhor, nós fizemos muito milagre em teu nome, Senhor. Fizemos demônio, curamos enfermos, o paralítico andou, o mudo falou. Quantas horas orava, Senhor, no teu nome, jejumava. Aí, irmãos, mas se nós não tivermos a justiça
e a verdade e o amor. Nós, com certeza, pelo testemunho da palavra, seremos condenados. Sabe por que seremos condenados, irmãos? Um exemplo, ó. Por exemplo, dá um exemplo do Moriozano. O Moriozano, ele estuda, aí prepara, faz a faculdade e se torna um juiz. Aí se torna um juiz, estudou todas as leis do seu país, do seu estado, da sua cidade. E aí o que acontece? Ele tem a obrigação de honrar o seu país, em executar a lei, mesmo que apareça o filho, ou o pai, ou a mãe, ou a esposa fazendo coisa errada contra a lei. Ele é o juiz, ele tem que julgar aquela pessoa, porque ele é o juiz, ele aprendeu e tem que honrar o seu país. Assim é Jesus Cristo, irmãos. A Bíblia fala que ele é fiel, ele é amor, mas também é justiça. Agora, como que é o juízo de Cristo? O juízo de Cristo é sobre aqueles que sabem fazer o bem e não faz. Só que ele não julga. A palavra que a pessoa aprendeu já altamente julgará ele na consciência. Porque Jesus disse que ele não veio para julgar o mundo, mas para salvar. Agora, quando ele diz: se alguém não crê em mim, eu não julgo. Tem quem julgue a palavra que eu prego, essa julgará no último dia. Muitas Bíblias dizem assim: a palavra que eu prego hoje, essa julgará no último dia. Agora, se nós formos analisar Hebreus, o que significa hoje? Quando Jesus quis dizer assim, ó, hoje, a palavra que eu prego hoje, julgará no último dia. As pessoas interpretam mal. O apóstolo Paulo fala assim, ó: o homem está ordenado a morrer uma vez só. Depois disso, segue seu juízo. Pelo que Jesus desceu os espíritos de prisões, aqueles que foram rebeldes de Noé, e pregou o evangelho para eles, para que eles fossem julgados segundo os homens que são julgados na carne, mas vivessem segundo Deus em espírito. Agora, como que é o julgamento de Cristo? Vou analisar para vocês aí como que é o julgamento de Jesus Cristo. Ele disse: a palavra que eu prego hoje, essa julgará no último dia. Em Hebreus diz assim, ó, hoje é agora. Aí Jesus fala assim, ó: se hoje, presta bem atenção, se hoje ouvir a voz do Espírito, não endureçais teu coração, porque se tu abrir teu coração, entrarei na tua casa e serei contigo, e tu serás comigo. Então veja, irmãos, que a palavra da ciência é uma ciência, é uma teologia. Teologia significa estudar a respeito de conhecer Deus, ou aprender em como chegar a conhecer Deus. Tem várias interpretações. Mas agora, veja bem, se Jesus disse assim, ó, a palavra que eu prego hoje, e hoje é agora, o que ele está querendo dizer para nós? Ele estava querendo dizer a seguinte palavra, a seguinte expressão, pela ciência da sua palavra, que vem de cima, não que é interpretada aqui embaixo. Quando ele disse assim, ó, a palavra que eu prego hoje, esta julgará, condenará no último dia. O último dia, aonde que é? Onde que é esse último dia? Aí ele disse assim, ó, Mateus 7, ele diz assim: não julgue ninguém, porque assim como tu julgar, julgarão você. Por que ele foi usar essa expressão? É como a pessoa, tipo, lançar uma flecha, aquela flecha vai em direção a quem ele está julgando. Lançou aquela flecha, é como se aquela flecha vai e volta para ele. Agora,
desde que aquela pessoa seja inocente, segundo o que a pessoa está falando. Porque se a pessoa não estiver cumprindo a justiça de Cristo, da verdade do amor dele, essa maldição vai pegar nele. Sabe por quê? Porque Jesus, através do apóstolo Paulo, falou que recebeu a revelação de Jesus Cristo, não por meio de homem nenhum, e ele disse que a nossa língua é um pequeno membro, mas tem um poder tão grande de amaldiçoar e de abençoar aqueles que foram feitos imagem e semelhança de Deus. Ele continua dizendo: tem poder para queimar o campo, queimar o mundo. É contaminada por veneno de ácido, de serpente, inflamada pelo inferno. Então veja o poder que não está na língua. Vendo, irmãos? Quando a pessoa fala da boca para fora, ele dá testemunho de com quem e quem está dentro dele. Porque Apocalipse 13 fala: a segunda besta que subiu da terra, ela tinha semelhança de um cordeiro, mas ela falava como o dragão. Quer dizer o quê? Tinha uma aparência de humildade, chegava, abraçava o irmão, falava coisas bonitas para o irmão, palavras boas, mas o caráter dentro dessa pessoa, com quem ele aprendeu, só aquele que tem o discernimento e o conhecimento do Espírito de Cristo e do Espírito de Satanás, que pode entender. Porque Jesus, ele comparou o coração do homem como árvore frutífera, dizendo assim: a boca fala do que o coração está cheio, e por esses frutos os conhecereis. Conhecerei o quê? Com quem essa pessoa aprendeu, e quem é que está gerado dentro dela. Irmãos, a palavra de Cristo, ou seja, Jesus Cristo, quando ela está na pessoa, a pessoa tem que honrar a palavra. Não somente falar em nome de Cristo, mas honrar Cristo, honrar o verbo, honrar a palavra. E como nós podemos honrar? Fazendo a justiça de Deus. Qual é a justiça de Deus, meus irmãos? E a justiça de Deus é que Ele amou o mundo de tal maneira que enviou o único Filho para salvar o mundo. E assim nós temos que entregar nossa vida em sacrifício vivo ao mundo. Não entregar a carne. Que vida? A vida interna, a vida que está no interior. Renunciar a todos os desejos, vontades, sentimentos, concupiscências, tudo pelo amor do mundo, pelo amor da igreja condenada que está, pelo demônio, vou usar essa expressão, pelo demônio chamado Jeová, que as pessoas tanto reveneram como o Pai de Jesus Cristo, meus irmãos. Agora veja bem, irmãos. Olha, um exemplo. Todos nós somos pais e mães. Qual de vocês, veja bem, teria coragem de lançar os seus filhos na mão de um bandido? Dizer: meu filho, o pai te ensinou como que tu devia andar, a educação que o pai te deu é essa, e tu não andou, meu filho, tu não obedeceu a lei do pai, tu não obedeceu o ensinamento que o pai te deu. Mesmo assim, irmãos, nós não teríamos a coragem de lançar o nosso filho e entregar na mão do homem, do bandido, para o bandido destruir a vida dele. Não é verdade? Porque se nós fizéssemos isso, nós negarmos que somos pais, que somos mães, negarmos o próprio amor dentro de nós.
Se o pai de Jesus Cristo fosse Jeová, Deus da lei, João, apóstolo Paulo, Jesus falaram que o pai é amor. O pai não tem amor, ele é amor. Agora veja para vocês. Se ele entregasse o povo santo de Israel, que ele tanto amou e aceitou como primogênito, como nação santa dele, depois os filhos que ele tanto amava se rebelaram, saíram fora do ensinamento, da doutrina, da educação do seu pai Jeová, e o pai mandava os guerreiros matar, destruir tudo e todos. Você lê a história, e o que mais perecia era crianças, mulheres, mas veja bem, ele mandava o rei ir lá e dizer: olha, rei, vai destruir tudo. Mas toda aquela mulher, aquela jovem que for virgem, toma para vocês, para que seja mulher. Mulher do quê? Mulher do exército, para que tomasse por mulher. Mandava saquear cidades inteiras, reinos inteiros, roubar tudo que tinha. Sendo que o mandamento, o sexto mandamento é não matar. Agora veja bem, nós somos o espelho de nossos filhos. Tudo que nós fazemos, nossos filhos vão fazer igual que nós estamos dando testemunho para eles. Agora Jeová vem e fala, cria o mandamento, o sexto mandamento, não matar, não roubar. Mas ele é o primeiro que ordena: mate. Por que matem? Porque eu ensinei, por exemplo, do que eles. Mas eles não obedeceram, não foram fiel naquilo que eu ensinei a eles. Então por isso a punição é a morte. Roubem tudo, saqueiem tudo que eles têm. Agora, no plural da palavra, podemos, com consciência humana, acreditar que Jeová é o Pai de Jesus Cristo? Certamente que não. Mas eu vou perguntar para Jesus. Ele vai responder para nós por dentro da palavra. Quando Jesus ele estava numa discussão com os fariseus, analise bem para você. São João 8, capítulo 8, versículo 44. Veja bem, Jesus pregando a palavra, e os fariseus olharam para Jesus e diziam para Jesus: nós somos descendentes de Abraão. Jesus dizia: eu sei que vocês são descendentes de Abraão, mas vocês não têm as obras de Abraão. Nós somos filhos de Deus, temos um Pai que é Deus. Jesus dizia: se vocês fossem filhos de Deus, as minhas palavras estão em vocês. Vocês são filhos do diabo. Por que filho do diabo? Ele disse: vocês ouviram e viram, aprenderam junto do pai de vocês. Por isso vocês falam, dão testemunho do pai de vocês. O pai de vocês é o quê? É assassino, é destruidor, e vão me matar. Vocês vão me matar, porque vocês aprenderam com o pai de vocês. Aí Jesus disse, com as palavras bem simples: vocês são filhos do diabo. Por quê? Porque o diabo conheceu a verdade, mas não se firmou nela. Foi homicida desde o princípio. Mentiroso, pai da mentira. Falava daquilo que era próprio dele. Agora, irmãos, se nós formos ler a história aqui na Bíblia do Velho Testamento acerca de Jeová, olha, irmãos, leiam a história para vocês verem. Jesus disse: examinar as Escrituras, porque nela está a salvação. Nós temos que examinar. Examinar o que é? Meditar dentro dela. Você lê a história de Jeová corretamente, pedindo direção do Espírito de justiça,
de verdade, aquele Espírito que enviou Jesus Cristo da justiça pelo mundo, morreu pelo amor sem exigir nada de ninguém. Fez justiça sem exigir justiça por uma força, mas sim por convencimento do Espírito. Morreu pelo amor sem exigir ser amado, mas sim o amor convencido pelo Espírito, porque ele disse que o Espírito da verdade viria, ensinaria o mundo, convencia o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Agora, vamos fazer uma reflexão assim, e uma análise ao mesmo tempo. Jesus Cristo disse: o Pai, Ele é amor. Ele não tem amor como nós temos amor pelos nossos filhos. Amamos nossos filhos. E se nós, como ser limitado no amor, se nós entregarmos nossos filhos a um bandido para destruir, o nosso filho matar o nosso filho, porque nosso filho não quis obedecer a forma de educação que nós temos para ele, nós negaríamos esse amor de pai e mãe. Então, fica comprovado que, se Deus é amor, se Deus, o Pai de Jesus Cristo, é Jeová, Ele fazendo isso, com essa atitude, Ele deixaria de ser um amor, mas sentindo amor, como a criatura e não como Criador. Por quê? Porque o apóstolo Paulo fala que Deus, veja bem, irmãos, Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. O tempo de Noé, Jeová olhou do céu e foi tentado pelo mal que os seus filhos estavam fazendo, que as pessoas estão fazendo na terra. Ele foi tentado pelo mal das pessoas, por isso que ele enviou de novo e destruiu. Apóstolo Paulo diz que Deus não tenta ninguém e o mal não pode tentar ele, porque ele está acima de tudo, do bem e do mal. Então, irmãos, por isso, irmãos, que eu estou falando para vocês isso aqui, mas eu tenho certeza do que eu estou falando. E isso não me orgulha nada, eu me sinto bem em falar isso. Mas eu sinto em mim, irmãos, o espírito de justiça, de verdade, não só o nome de Jesus Cristo, mas ter as obras dele. Porque ele disse, aquele que crê em meu nome fará as obras que eu faço maiores do que estas. Que obras, meus irmãos? A fé sem as obras, ela é morta. Por que a fé sem as obras é morta? Porque nós apenas temos um testemunho e reconhecemos que Jesus é o Filho de Deus, cremos, mas não temos as obras dele. Aí não vai adiantar de nada. Por quê? Continuaremos na nossa decadência, continuaremos derrotados, humilhados, destruídos, destroçados, angustiados, tristes, humilhados, desesperados dentro de nós, se nós não tivermos as obras. Por quê? Quem é o criador da lei? Quem é que criou a lei e tornou a lei uma maldição? Jeová. Apóstolo Paulo fala que Jesus Cristo fez maldito. Por quê? Porque nós éramos amaldiçoados, condenados pela lei. Apóstolo Paulo fala, chama a lei de império da morte. Por quê? Não tinha um justo na terra para cumprir a lei. Os profetas, Elias, dormiu debaixo do perezinho, se angustiou até a morte, e disse: Deus meu, Deus de Jacó, Deus de Abraão, Deus de Isaac, eu não sou melhor que meus pais. E se angustiou até a morte. Por que ele se angustiou até a morte? Ele dizendo assim, os meus pais não conseguiram vencer, porque é um jugo muito pesado, e eu também não consigo. Os apóstolos de Cristo também falaram a mesma coisa, que era um jugo pesado, e se reuniram entre eles, pelo testemunho do Espírito de justiça e de verdade, fazendo justiça pelas pessoas, pela igreja ao qual Jesus morreu.
que eu disse palavra? A segunda palavra: não vamos colocar um jugo pesado que nem nossos pais suportaram e nem nós também suportamos, mas vamos só falar para eles, os gentios, para que eles não se prostituam, não sejam idólatras, não comam carne sufocada, somente isso. Agora vem os mestres da lei de Moisés, reconstituem a lei de Moisés, criam um estatuto dentro das suas igrejas, transformando o evangelho da graça, o evangelho puro, santo e perfeito, no evangelho amaldiçoado. Aí o apóstolo Paulo fala assim: ó, mesmo que desça um anjo do céu, anuncie outro evangelho, qual seja ensinado por nós, seja amaldiçoado, mesmo que seja por epístola, por carta nossa. Veja bem, irmãos, que evangelho é esse, irmãos? Ele diz: há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Só um que pode salvar, que pode libertar a pessoa. Veja bem, irmãos, onde é que está o evangelho amaldiçoado? Veja bem, o evangelho amaldiçoado, ele se autentifica no estatuto interno, dentro de uma congregação, dentro de uma igreja. Mas vou dar testemunho aqui, ó, da igreja Deus de Amor. Já veio eu falar aqui, ó. A igreja Deus de Amor é a única igreja na terra, a única que recebeu um testemunho de uma forma de lei. A única que recebeu esse testemunho, a única que tem o poder e a autoridade para julgar os que estão dentro, não os que estão fora. A doutrina da igreja de amor é santa, é pura, perfeita, mas os irmãos que estão na igreja não conseguem cumprir e guardar ela, nenhum deles. Portanto, serão julgados pela própria lei. Mas agora veja, irmãos, quando é formado um estatuto dentro de uma igreja e cria uma regra que as pessoas devem fazer isso não é evangelho da graça, irmãos. Isso não é o novo evangelho, o qual Jesus Cristo reconstituiu, morreu pela igreja. É novamente reconstituindo a lei de Moisés, uma lei amaldiçoada, ao qual está fazendo o quê? Veja bem, Jesus disse: nós poderíamos conhecer pelo fruto que se da boca, porque não pode uma fonte de água não estar salgada. Nós conhecemos porque saía da boca, vinha até nós como um cordeiro, mas o teor deles saía para fora, a palavra expressiva, a palavra que foi gerada, criada dentro dele, revelando o seu caráter, revelando com quem aprendeu, qual é a personalidade, qual é o ensinamento do Apocalipse 13 fala dragão. Mas agora aquele que fala inspirado pelo verbo, encarnado verbo, que morreu no mundo, o verbo da justiça, da verdade de Cristo, esse ele fala diferente. Esse ele tem a justiça de Deus, que Deus enviou Jesus, morreu para o mundo, sem exigir justiça de ninguém. Esse é o verdadeiro evangelho, porque o Espírito que vai convencer as pessoas. O Espírito não força a pessoa a mudar da sua própria vontade, porque é impossível alguém mudar da sua própria vontade. O próprio Jesus disse que o Espírito de justiça viria, o Espírito da verdade viria para convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Podemos questionar contra Jesus? De forma nenhuma, porque Ele é o verbo, Ele é a palavra. Sem Ele, nada do que foi criado existia, porque tudo foi criado por Ele e para Ele. Ele é a própria sabedoria em pessoa. Agora imagine, irmãos, se essa sabedoria estiver dentro de nós, o que nós podemos fazer?
não visivelmente para parecer aos homens, mas sim pelaquela certeza, aquela confiança, convicção dentro de nós, que nós podemos mudar o mundo. Mudar o mundo. Jesus, um homem só, mudou a história da humanidade. Veja bem, irmãos. A Bíblia fala, o apóstolo Paulo fala que ele tinha as mesmas paixões, os mesmos sentimentos, os mesmos desejos, as mesmas vontades que o ser humano tinha, as mesmas fraquezas da carne ele tinha também. Mas ele mudou a história do mundo. O mundo condenado pela lei de Moisés, ele veio e o que fez? Ele cumpriu a lei, fazendo justiça pelo mundo. E assim a nossa missão. O nome de Cristo, verdade, justiça e amor. Temos que executar justiça e amor como Jesus executou. Agora, a nossa missão é mudar o mundo. Agora imagine, veja bem, como isso é o teu pensamento do teu coração. Um homem tinha as mesmas fraquezas, os mesmos desejos, as mesmas vontades, as mesmas concupiscências. Tudo que um homem tinha, ele tinha também. Agora, esse homem, ele era diferente de nós? O apóstolo Paulo fala que não. O apóstolo Paulo fala que ele era fraco e nós somos feitos fracos nele. Fomos feitos fracos nele. Jesus ressuscitou pelo poder do Espírito do Pai. E ressuscitando Jesus, ele disse ao discípulo: olha, eu vos dou a mesma promessa que meu Pai me deu. Qual a promessa? Veja bem, a promessa, meus irmãos, um homem mudou o mundo, um homem mudou a história da humanidade, um homem fez tudo o que nós conhecemos. Sem esse homem, nós não estávamos aqui hoje. E agora, um homem, e quantos nós estamos aqui, irmãos? Veja bem, irmãos. Se nós tivermos essa consciência do que é igreja pessoal, não um templo corrompido, não um templo amaldiçoado, mas tivermos a consciência de igreja de Cristo, de ter a honra de Cristo dentro de nós mudaremos essa terra, mudaremos a história desse mundo. Por quê? Porque nós estamos vivendo novamente a reconstituição da lei de Moisés. Dentro dos templos das igrejas, irmãos, as pessoas estão condenando o mundo novamente. Estão considerando o sacrifício de Cristo adultério, comparando o sacrifício de Cristo como o sangue animal da lei, que tirava o pecado de mês em mês, de ano em ano. E o apóstolo Paulo fala, Hebreus fala, que aqueles que Jesus santificou nunca mais tinham lembrança do pecado, e nem Deus celebrava os seus pecados mais. E nós temos que ter essa consciência de igreja de Cristo, igreja ressuscitada junto com Cristo, para essa diferença no mundo. Não ter a tradição da lei em um templo montado para nós como igreja pessoal, montado uma doutrina, uma forma de aprender, como a tradição dos falsos profetas, a tradição desses hipócritas que acham que tem a justiça, acham que tem a verdade dentro deles, mas não sabem nem o que estão falando. Judas diz: são animais irracionais, se corrompem, falam totalmente segundo a sua própria carnal compreensão, estão inchados, estão afastados do Evangelho da graça. Isso é o apóstolo Paulo. Agora, se nós entendemos o que é a igreja de Cristo na terra, entendemos, não tem nada impossível para nós. Nada.
Mas para isso acontecer na nossa vida, nós temos que renunciar tudo dentro de nós. Não é eu ir entregar meu corpo para ser queimado. Não é eu distribuir toda a minha fortuna, como disse o apóstolo Paulo, porque eu fazendo assim, eu sou como um metal que soa, tiro que cime, um amor temporário. Mas sim, o apóstolo Paulo quis ter a circuncisão de Cristo, não pelo despojamento do corpo ou da carne, mas a circuncisão de Cristo. Cristo ressuscitado dentro de mim, deu testemunho do verbo, a encarnação da justiça e da verdade do amor ao qual o Pai enviou Jesus Cristo na terra, por ele executar para o mundo. É essa a circuncisão de Cristo. Não lançando o tornamento do corpo da carne, lembrando de obras mortas e fez Deus que atrás ficaram, mas prosseguindo para a perfeição. Foi isso que Jesus ensinou. Então veja, irmãos, que tudo isso que eu falei para vocês hoje, aqui, ó, analise para vocês verem. Vocês me conhecem. Eu não tenho em mim uma estrutura, uma sabedoria, porque não estudei. Não estudei, não sou conhecedor de teologia, filosofia, patologia, nada. Eu não conheço a letra, porque a letra revela a morte. Agora, juro para vocês verem, essas palavras que eu falei, para vocês verem. Quem é que está falando? Quem é que falou? Porque Jesus diz assim, ó: quem tem ouvido, ouça, porque o Espírito diz à igreja. Porque Jesus disse: olha, eu deixarei o Espírito convosco, Ele mesmo, Espírito em verdade. O que ele quer dizer? Para nós encerrar, vamos analisar. Como Jesus disse assim: eu ficarei convosco em espírito e em verdade, até a consumação dos séculos. Mas agora, se nós vamos analisar espírito e verdade até a consumação dos séculos, por que só até a consumação dos séculos? Espírito e verdade, até a consumação dos séculos. Aí Jesus falou lá que ele deveria ser reprovado novamente para essa geração. Reprovado como? Porque as pessoas deixariam das práticas do Espírito, de justiça e de verdade que Jesus ensinou, novamente atraindo as antigas práticas da lei, amaldiçoando-se uns aos outros e sendo amaldiçoados. É simples essa palavra que Jesus disse. Então, por isso, nós temos que ser igreja de Cristo, dar honra a Cristo como igreja. Ele é o cabeça da igreja. Quando fala em Coríntios que a mulher não deve cortar o cabelo, porque o cabelo foi dado no lugar de véu à mulher. Por quê? Porque a mulher, se ela cortasse o cabelo, é desonroso, porque ela está desonrando. Estava desonrando o quê? O anjo. O homem tem cabelo crescido é a desonra a Cristo. Agora, o que significa isso? Será que é o cabelo mesmo? O Apocalipse 9 fala que os gafanhotos lá tinham cabelo comprido, como de mulheres, rosto como de homens. Isso significa o quê? Cabelo, uma palavra singular para vocês. O cabelo é que viriam as pessoas e não honravam Cristo, seja as igrejas, mulheres. Mulher, eu sinto igreja. Igrejas desonrando Cristo, porque Cristo é o cabeça da igreja. E agora, o homem cabelo crescido desonra Cristo, porque o cabelo crescido ao homem é desonroso. Mas tem cabelo crescido a mulher, é honra para ela, porque ela está honrando o anjo. O que é o anjo? Será que é o anjo do céu?
O apóstolo Paulo estava falando ali, de uma palavra simples, não tem nada a ver com véu, que colocar na cabeça. O véu é um exemplo. Se a minha esposa, ela cortasse o meu cabelo baixinho assim, vai que eu não tenho cabelo, mas cabelo baixinho, aí eu com o cabelo mais comprido por aqui, o que aconteceria? Se alguém visse eu na rua, olhava lá, não, mas quem está vendo lá é mulher esposa, cabelo curtinho. O que aparecia? Era ela que era o homem. Se eu tivesse cabelo comprido, era eu que era a mulher. É nesse sentido, irmãos, é a carta que o apóstolo Paulo mandava às igrejas. Cartas que ele mandava para fazer o quê? Para repreender a igreja, para que eles fossem sãos na fé. Não tem nada a ver com o véu. Então veja, irmãos, o véu, o cabelo, é um símbolo de honra. A mulher que tem um cabelo comprido é um sinal de poderia para o anjo, para o companheiro, o esposo dela. E o homem de cabelo crescido está desonrando a Cristo, porque Cristo é o quê? O cabeça da igreja. Não é aquele Jesus cabeludo, que está aí no quadro, né? Então veja que tudo é um símbolo, e a palavra de Deus, ela só pode ser decifrada, entendida, interpretada, discernida pelo Espírito de Cristo, porque ela é códigos indecifráveis aos seres humanos. Homem nenhum pode decifrar, só o Espírito de Cristo que pode decifrar esses códigos para nós. Amém, irmãos? Foi essas palavras do Espírito que Deus fala aos irmãos? Amém, irmãos?